Olá, povo de Deus, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus, sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Antes de irmos ao tema de hoje, não deixe de inscrever em nosso canal. Deus abençoe. Louvado seja Deus. Hoje o tema do nosso estudo é sobre a Santa Ceia. É Santa Ceia ou é Páscoa? Vamos estudar a palavra de Deus, que está no livro de Marcos, livro histórico de São Marcos, conhecido por todo o sistema religioso, todos os evangélicos, protestantes, católicos, enfim, Marcos, capítulo de número 14, verso de número 12. Eu estou com a Bíblia Thompson e você pode acompanhar conosco, né? E a gente também vamos usar também uma outra Bíblia que eu estou aqui na mão, estou com as duas. Essa aqui é da linguagem de hoje. Nova tradução da linguagem de hoje. É uma Bíblia que traz para nós uma melhor compreensão. Louvado seja Deus. Mas vamos lá, vamos à leitura da palavra do Senhor. Diz assim: a última Páscoa. Muito bem. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando sacrificavam a Páscoa, quando imolavam, o cordeiro, o animalzinho, louvado seja Deus, quando sacrificavam a Páscoa, perguntaram-lhe os discípulos: onde queres que vamos fazer o preparativo para comerem a Páscoa? Muito bem, aqui nós estamos já tendo a compreensão que os discípulos perguntaram para Jesus aonde que Jesus queria que os discípulos fossem preparar a Páscoa. Muito bem, de modo que ele enviou 2 dos discípulos dizendo: ide à cidade, e um homem carregando um cântaro de água vos sairá ao encontro, siga-o. Onde quer que ele entra, e diz ao dono da casa: o mestre pergunta: onde está o aposento que eu hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Muito bem, está bem claro aqui. E ele vos mostrará um espaço, um cenáculo mobiliado e pronto. Preparai-o ali. Então os discípulos foram preparar a Páscoa. Esse texto não se pode comparar ele com Coríntios capítulo 11, verso 23. Aqui é uma reunião, uma cerimônia judaica. E na igreja de Corinto,
A comunidade era gentílica. Por isso que o apóstolo Paulo, apóstolo dos gentios, estava dando uma orientação àquela comunidade. Mas vamos continuar aqui. Nós vamos sair do texto. Muito bem. Saindo os discípulos, foram à cidade e acharam tudo como lhe tinha dito e prepararam a Páscoa. E chegando à tarde, já começando, né? E chegada a tarde, Jesus foi com os 12. Foi com quê? Com os 12. Os 12 eram judeus. A Páscoa, para os judeus, Páscoa judaica, tinha que sacrificar o animal. Amém? Vamos continuar. Muito bem. Quando estavam inclinados à mesa, a comer, disse Jesus: em verdade vos digo que um de vós que come comigo há de me trair. E eles começaram a entristecer-se, os 11. Começaram a entristecer-se. E disseram um ao outro: por acaso sou eu, Senhor? E aí Jesus responde: um dos 12, o que põe comigo a mão no prato, na verdade o Filho do Homem vai, como dele está escrito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem é traído. Melhor fora que não houvesse nascido. Nos outros textos que fala sobre a ceia do Senhor, Judas pergunta: sou eu, Senhor? E Jesus disse: tu dizes. És tu, Judas. Louvado seja Deus. Mas vamos lá. Continuando aqui, versículo 22. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoou. E partiu e deu, dizendo: tomai e comei, isto é meu corpo. Também depois tomou o cálice e, dando graça, deu aos discípulos, e todos beberam dele. Está bem claro. Versículo 24, disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos. Nova aliança. A primeira aliança foi executada com sangue de bode e de animais. Primeira aliança, aliança mosaica, a lei de Moisés. A nova aliança, aqui está usando o vinho, o suco da uva, já simbolizando o sangue de Jesus, que seria derramado na cruz do Calvário, e lá aconteceria a nova aliança, que seria derramado o sangue desta nova aliança em favor de muitos. Então, até aí nós entendemos. Muito bem. Versículo 25. Em verdade vos digo que não bebereis, só Jesus aqui está dizendo,
Jesus está dizendo, não dá para você tirar esse texto de Jesus Cristo aqui. É Jesus que está dizendo, em verdade vos digo, que não bebereis mais do fruto da vide, o fruto da videira, o suco da uva, até o dia em que beber o vinho novo no reino de Deus. O vinho novo seria, louvado seja Deus, a nova aliança chegando. O tempo da transição estava para acontecer. Jesus estava, louvado seja Deus, se preparando para tomar o cálice que ele iria beber. Louvado seja o nome santo do Senhor. João, capítulo 18. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Jesus fala para Pedro, Pedro, põe a tua espada na bainha. Porventura não beberei eu o cálice que o meu Pai me deu? Cálice do sofrimento. Então tá aí, ele ia passar por isso. Então ele está dizendo, versículo 25, em verdade vos digo que não bebereis mais do fruto da vide, até aquele dia em que beber o vinho novo, aleluia, no reino de Deus. E tendo cantado um hino, ou uma música, um louvor, louvado seja Deus, saíram para os montes das oliveiras. Que texto maravilhoso! E eu não li aqui nesse texto, nós lemos em Marcos 14, louvado seja Deus, e eu não li nesse texto a palavra santa, que o sistema religioso colocou. A palavra santa não existe na Bíblia. Santa Ceia. É ceia do Senhor. E não Santa Ceia colocada como o sistema religioso tem pregado e ensinado desta forma. Não existe a palavra santa. Ok? Muito bem. Vamos lá, vamos continuar aqui. Glória a Deus. Agora vamos comentar a respeito de tudo isso aqui que nós lemos, que nós estudamos. Louvado seja Deus. Marcos capítulo 14, verso 22 ao 26. Primeiro o mestre disse a eles que ao entrar na cidade deviam procurar um certo homem e dizer-lhe: o mestre manda avisar que a sua morte está próxima. E ele deseja celebrar a Páscoa com todos os discípulos em sua casa. E no dia da Páscoa, na casa desse homem, aleluia, já ao anoitecer, a tarde já estava se findando, a ceia, louvado seja Deus, do Senhor, é um jantar, louvado seja o nome santo do Senhor, à noite, já ao tardecer, louvado seja o nome santo de Jesus, como sempre fazia, estava inclinado à mesa, como nós lemos no texto. Glória a Deus, como os discípulos, à mesa com os discípulos.
Jesus disse: um de vós há de me trair. E os 11 se entristeceram, um após o outro, dizendo: sou eu, Senhor. Todos eles disseram. E aí Jesus responde: aquele que come comigo, que coloca comigo a mão no prato, vai me trair. Judas, o único que não havia se manifestado. Louvado seja Deus, disse: mas mestre, com certeza não sou eu. E Jesus disse: é você. Todos ficaram assustados. Ainda comendo, Jesus tomou o pão e deu a cada um dos seus discípulos, dizendo: peguem deste pão, comam esses pedaços que representam o meu corpo. Representa o meu corpo. Aleluia! Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. E logo em seguida, no versículo 23, levantando o cálice, louvado seja Deus, ele disse: bebam este vinho, todos vocês. Ele representa o meu sangue. É de um pacto novo, do Novo Testamento. Testamento este, que com o sangue derramado em favor de muitos, como uma nova chance para a vida eterna. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Ouça todos com atenção aquilo que vou dizer agora. Esta é a última vez que vocês farão isso, disse Jesus aos seus discípulos. Ou vocês que participam, quantas pessoas no Brasil, no mundo, participam, louvado seja Deus, desses rituais de Eucaristia, ou chamada Santa, porque na Bíblia não tem o nome Santa Ceia, tem Ceia do Senhor, um jantar, ao anoitecer, à tarde, à noite. Glória a Deus. Muito bem, ouça que daqui para frente, vocês não devem beber o vinho como sangue, e nem comer o pão como se fosse a carne. Glória a Deus. Até o dia da vinda, que já revelei a vocês. Jesus não tinha revelado aos discípulos? O que Jesus tinha revelado aos discípulos? Que ele iria sofrer, que ele ia morrer, que eles iam matá-lo, mas que ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Louvado seja o nome santo do Senhor. E ao ressuscitar, ele viria novamente. Aleluia! E o sacrifício que nos traz a paz estava sobre ele. O sangue foi derramado em testemunha de muita gente. Louvado seja Deus. O novo vinho, aleluia, já pode ser tomado
Louvado seja o nome santo do Senhor, e nós jubilamos, nós da graça de Deus, já jubilamos porque já há 2000 anos, aleluia, essa nova aliança no sangue de Jesus, que nos libertou de todo pecado, nos ressuscitando com Cristo, aleluia, nessa liberdade que nós recebemos lá na cruz. Já estamos tomando, aleluia, desse novo vinho. Louvado seja Deus, estamos, louvado seja Deus, compartilhando essa mensagem da graça, louvado seja Deus, com todos vocês. E o nosso júbilo é dizer que Jesus, aleluia, venceu a morte, aleluia, os mortos que estavam na sepultura desde Adão até aquele ladrão na cruz, entrou no reino, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, e recebeu a ressurreição, recebeu um espírito novo, recebeu, como Jesus disse a Nicodemos, você precisa nascer de novo. Nasceram de novo do espírito, porque o espírito estava morto, porque através do pecado de Adão, todos morreram espiritualmente. Aí Jesus disse para Nicodemos, você precisa nascer de novo. Você é judeu, não é? Precisa nascer de novo. Você está morto espiritualmente por causa do pecado de Adão, por causa das transgressões da lei, mas você precisa nascer de novo. Aí ele não entendeu, mas nascer de novo como? Vou voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? Nascer do Espírito. Aí quando Jesus, aleluia, consome, já está consumado, o sacrifício na cruz do Calvário, o sacrifício que nos traz a paz, louvado todos aqueles que creu no nome do Senhor, foi salvo, ressuscitaram seus espíritos com Cristo. E aí Paulo diz, não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Louvado seja o nome santo do Senhor. E agora, como está escrito, louvado seja Deus. Aqui em 2 Coríntios, capítulo 5. Louvado seja Deus. Capítulo 5. Quem está unido com Cristo é uma nova criatura. Acabou-se as coisas velhas e já chegou as coisas novas. Linguagem de hoje. Vamos para Topson. Olha aí, na Topson, esse versículo, que coisa maravilhosa. 2 Coríntios, capítulo 5, 17. Portanto, se alguém está em Cristo, está entendendo, irmão? Nós estamos vivendo já a vitória consumada. Não tem mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Chega de coisa velha, irmão. Eis que tudo se fez novo. Versículo 18. E tudo isso provém de Deus.
Tudo isso provém de Deus. Você está entendendo aí o mistério? Não é possível que você vai chamar de herege depois de uma palavra dessa. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, que nos deu o ministério da reconciliação. Que Deus continua iluminando a sua mente. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas eu quero dizer a todos vocês, Jesus disse que daqui para frente não era para fazer o ato de beber o suco e comer o pão, até que o reino começasse e nós tomássemos o novo vinho. Qual é o novo vinho? Louvado seja o nome santo do Senhor. É a vitória que Jesus nos deu na cruz do Calvário. Louvado seja Deus, não herdamos nem a condenação que Adão trouxe para toda a humanidade, porque nascemos depois da cruz. Não herdamos, aleluia, o pecado da lei de Moisés, porque foi antes da cruz. Depois da cruz, Jesus, aleluia, venceu o pecado e venceu a morte. Louvado seja Deus, está escrito. Tragada foi a morte na vitória. E nós estamos regozijando, celebrando, glorificando, exaltando o nome santo do Senhor, porque Ele já consumou na cruz do Calvário, aleluia, glória a Deus, a nossa vitória. Muito bem, glória a Deus, que coisa tremenda. A participação da Páscoa, ou ceia, louvado seja Deus, era só para os judeus circuncidados. Louvado seja, então, eu e você não poderíamos. Você observa que na saída do Egito, o povo hebreu, Deus exigiu isso. Se os estrangeiros quisessem participar daquela Páscoa, teria que fazer a circuncisão. Então, só participarão da Páscoa ou a ceia do Senhor. Louvado seja Deus. Então, fazer isto hoje é de uma tolice tamanha. Louvado seja Deus. Muito bem. Já somos uma geração salva. Louvado seja Deus, com toda a honra e glória. Tudo já está consumado. É como já preguei. A salvação não se perde, porque não dá para eliminar a salvação que Jesus fez na cruz do Calvário. E é por isso que Paulo, ele continua escrevendo: a salvação não se perde porque já foi consumada na cruz. Ô glória! Vamos ler a palavra do Senhor. Já estamos terminando esse assunto tão maravilhoso. Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 10, verso 4. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Muito bem, vamos continuar.
versículo de número 8. Mas o que ela diz? A palavra está junto de ti, está na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares, olha aí, que Jesus é o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou de entre os mortos, será salvo. Está aí. Não precisa de batismo, não precisa de Eucaristia, que é a ceia católica, não precisa de hoste, não precisa comer nem pão e nem vinho para ter comunhão com os céus. Aleluia. É só crer e confessar com a boca, louvado que Jesus, que Deus ressuscitou Jesus entre os mortos, e você será salvo. Se você crê na ressurreição de Jesus Cristo, você será salvo. Agora, se você não crê naquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, você, aleluia, vai continuar, louvado seja Deus, com as cerimônias do sistema religioso, tomando ceia, comendo pão, louvado seja Deus, fazendo jejum, sacrifícios e tantas outras coisas. Isso, irmão, foi antes da cruz. Depois da cruz é só vitória, crendo em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Eu sou Eduardo Almeida. Deus abençoa a sua vida. Graça e paz.